Olá pessoal, boa tarde. Está começando o Bate-Papo Esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte. Um programa moderno com muita informação, opinião, debate e que fala sobre o futebol com a linguagem que o torcedor gosta. Vamos aos destaques do programa de hoje. Cruzeiro poderá ter novidades no time para a grande final de domingo. Thiago Largue fecha o último treino do Atlético antes da final. Mineirão terá casa cheia para o clássico de domingo. Isso e muito mais agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo. Você pode entrar nessa conversa com a gente. Boa tarde, Ana Cláudia. Explica o pessoal de casa aí como é que eles podem participar. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Mande a sua pergunta no nosso WhatsApp, 984950038, 984950038, ou você pode mandar a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook da TV Horizonte. Mande a sua pergunta para os nossos comentaristas. Bom, e convidamos a todos a acessarem as redes sociais do programa Bate-Papo Esportivo. Estamos no Facebook, no Instagram e também com o canal no YouTube. Entre lá e confira aí vídeos exclusivos do programa. Bom, chegou a hora. Final de semana tem clássico, decisão do Campeonato Mineiro e hoje o programa vai pegar fogo aqui. Vamos falar muito sobre esse clássico, como está o Atlético, como está o Cruzeiro para essa decisão. E vou começar aqui apresentando o comentarista do meu lado direito, Leandro. Seja bem-vindo. Já está sentindo aí aquela ansiedade e expectativa para a decisão já? Boa tarde, Breno. Boa tarde, capitão. Boa tarde, Cadu. Clima bom, né? Isso é um clima bom. O momento do Cruzeiro não é um bom momento. Do Atlético é um ótimo momento. Mas acho que dá para nós reverter essa situação aí, entendeu? Então, vamos nesse clima aí. Aí ele vai jogar? Eu ia falar isso, mas eu vou deixar para o capitão aqui levantar a bola para você. Pelo meu lado esquerdo aqui, Paulo Roberto Prestes. Eu vou então levantar para você. Seria um grande reforço. Né? Já que ele está falando aqui, vai dar para nós aí e vai dar para vocês também. O mano já te escalou, né? Eu tô concentrado, entendeu, Paulo? Então vou guardar. E aí, Paulo, como é que tá a sua expectativa para esse Atlético e para essa final? Expectativa muito boa, óbvio que o Atlético, né, tá subindo a produção a cada jogo, um time mais confiante, as vitórias estão vindo, os gols estão saindo, mas decisão é decisão, clássico é clássico, é uma situação muito indefinida ainda. E o nosso comentarista hoje aqui, ele gosta de, né, dar uma analisada em tática, estudar bem os dois times, então ele vai falar muita coisa interessante pra gente aqui hoje. Cadu Doné, Tamo junto, obrigado. Seja bem-vindo. E a pergunta para você é a seguinte, você esperava nessa decisão que Atlético e Cruzeiro chegassem da maneira que chegaram por todo o desempenho e o caminho no campeonato, não? Não, primeiro é um prazer, obrigado pelo convite, estar com essas férias aqui, aprender bastante. Olha, sinceramente, acho que surpreendeu um pouco, houve uma virada de clima, né? O Cruzeiro estava mais confiante na fase de classificação do Campeonato Mineiro, o Atlético ainda passando certa resistência à torcida e, de repente, futebol assim é muito dinâmico, as coisas mudam e o Atlético conseguiu virar no momento decisivo ali, toda a atmosfera por trás do clássico. Então, dizer que eu esperava exatamente isso, sinceramente, acho que seria até um certo oportunismo, porque todo mundo imaginava, no mínimo, um pouquinho mais de igualdade, né? Ou pelo menos, se o Atlético crescesse, tudo bem, mas o Cruzeiro não cair tanto. Então, dá para dizer que todo esse clima dessa semana, o rendimento do Cruzeiro nos dois últimos jogos, acho que dá para dizer que foi surpreendente. Agora, Cadu, o que mais ficou latente nessa semana, a gente via nas redes sociais, a desconfiança da torcida do Cruzeiro, porque quando precisou do Cruzeiro demonstrar o seu futebol contra times grandes, mais fortes, no caso aí da Libertadores, e também no primeiro jogo contra o Atlético, o Cruzeiro não foi bem. Como é que você faz essa análise aí? Você acha que tem algo aí, de repente, pode ser um lado psicológico? Porque na primeira fase o Cruzeiro deslanchou no Campeonato Mineiro, invicto, né, ganhando todos os jogos do Mineirão, mas quando precisou mesmo, a coisa não andou ainda. Tá todo mundo falando essa semana que o Cruzeiro, nos 3 jogos realmente importantes da temporada, não foi bem. Na verdade, com o Racing, até teve um bom futebol ali, mas acabou perdendo e tomou 4 gols e falhou muito nas bolas paradas. Então, nos 3 jogos mais importantes, o Cruzeiro não conseguiu resultado. E acho que, pelo menos nesses 2 últimos, contra o Racing,
talvez até não entre tanto na questão psicológica, mas a gente até comentava aqui fora do ar. Nesses 2 últimos, acho que o Cruzeiro sentiu um pouquinho ali uma certa falta de confiança. No primeiro jogo contra o Atlético, no final do primeiro tempo, ficou nas cordas ali, né? Como a gente diz, o Cruzeiro sentiu o baque do primeiro gol, depois da parada técnica ali, o Cruzeiro teve uma baixa, inclusive em termos de concentração, em termos psicológicos, e contra o Vasco, quarta-feira, muitos jogadores bem hesitantes, os 2 que jogaram sabem como é que é, a gente observa, o cara não está fluindo normal, não está tocando assim com aquela confiança, então acho que teve, pelo menos nesse último jogo contra o Vasco aí, um baque psicológico muito grande. Como que o Mano vai arrumar isso para domingo? Se vai conseguir consertar? Aí é a pergunta que a gente só vai ver respondida na prática mesmo. Eu vou tentar ser um pouco otimista em cima desse cenário que eu pus para o Cadu, Leandro, lembrando algumas situações. Contra o Racing, teve aquela situação dos jogadores que não puderam jogar, que ficou sabendo em cima da hora, o Edilson, o Léo, o Fábio teve o pai faleceu, enfim. O Fred machucou muito no começo do jogo. No começo, então quer dizer, houve uma situação atípica para aquele jogo. Quando a gente olha o clássico do Atlético, até então estava um jogo até meio equilibrado e tal, mas de repente leva 3 gols de uma vez, tira-se aquela concentração e muda a maneira do time jogar. E contra o Vasco, o time vinha de um cansaço excessivo do clássico, uma pressão em cima e, claro, criou várias oportunidades e a bola não entrou. Então a gente pode dizer que esses fatores que foram preponderantes aí para o Cruzeiro, não ter tido um resultado aí nesses jogos? Eu acho que prejudicou mais o clássico, a maneira que o Cruzeiro perdeu. Não tirando o mérito do Atlético, é claro. Mas o primeiro gol logo de bola parada, eu acho que passou um filme que, lá contra o Racing, sofremos esses mesmos erros. E acabou sofrendo contra o Atlético. Então você, em quase 10 minutos do primeiro jogo, né, da final, você tomar 3 gols assim de bola parada, então acho que sentiu bastante. E o jogo contra o Vasco, o Cruzeiro mudou seu jeito de jogar. Não estava tocando tanta bola do jeito que eles tocam, muita bola alçada na área, sem um homem de referência. Então acho que já pensando já na final, de poder dar uma resposta para a torcida, então acho que prejudicou bastante, eu acho, o Cruzeiro nesse jogo contra o Vasco. Agora, igual o Cadu falou, eu acho que o Mano tem que sentar, conversar e analisar. Eu acho que voltar a jogar da maneira que vinha jogando, caiu muito de produção o Cruzeiro nessas 2 últimas partidas, então acho que é ajeitar a casa. Agora, Paulo, como ex-jogador, no momento de decisão, você está ali do outro lado, assistindo tudo de cadeira cativa, você veio de uma Copa do Brasil que você goleou, fez seu dever de casa, e você começa a ver o seu adversário entrando numa crise, numa pressão da torcida, mas joga em casa, com toda a torcida a seu favor. Como é que você acha que os jogadores do Atlético têm que lidar com essa situação? Porque se der uma afrouxada, a gente sabe como é que é o futebol, né? Futebol não tem perdão, né? Errou, já era. Eu acho que é um momento delicado. Eu acho que o Atlético, lógico, vai tentar segurar o ímpeto que o Cruzeiro vai forçar já desde o início do jogo, aqueles 15, 20 primeiros minutos, que a torcida do Cruzeiro também vai cobrar, né? É um momento de jogar com inteligência, né? O Atlético tem que tentar ter mais posse de bola nessa decisão, não deixar o Cruzeiro dominar o jogo, porque senão a coisa pode se reverter facilmente. Futebol, como o Leandro falou, em 10 minutos você perde um jogo, e o Atlético pode perder, não tem essa não. Agora, óbvio que o melhor momento é do Atlético, né? Psicologicamente, os jogadores estão melhores, as jogadas estão fluindo, está tudo dando certo. Tem outro ponto também, né, Paulo? O Atlético poupou aí, vamos colocar com o Patrick também, que ficou no banco e não jogou, 5 titulares no jogo de quarta-feira. Isso dá uma... E mais alguns que ele tirou no intervalo, né? Então jogaram só 45 minutos, o Otero saiu, o Ricardo Oliveira saiu. Isso dá um plus a mais também, né? Com certeza, isso dá um plus a mais, não tem nem dúvida. Principalmente nesse ritmo de quarta e domingo, você dá uma poupadinha, você chega muito mais inteiro para esse clássico domingo. O Atlético, óbvio que pela inversão é o favorito, né, para domingo. Mas o Cruzeiro joga em casa, com sua torcida, tem um grande elenco, um treinador experiente, tudo pode acontecer. Ô Leandro, nesse momento de pressão, você já passou por várias decisões, várias situações parecidas como essa, mas no momento de pressão como esse, você crescia dentro de campo ou você deixava se abalar? Porque tem muito jogador que nesse momento ele dá uma abalada, ele sente o impacto. Agora que tem que chamar a responsabilidade, né? Ainda mais os jogadores do Cruzeiro são jogadores experientes. A torcida eu acho que vai ser fundamental. A torcida do Cruzeiro ela não tem a paciência. Eu acho que, igual o Paulo falou aí, 15 minutos o Atlético vai tentar segurar. E a torcida do Cruzeiro tem que ter a calma se o gol não sair naturalmente. Então a torcida do Cruzeiro ela exige muito, ela cobra muito. Então calma,
Então o jogador vai ter que ter essa calma também. Não adianta querer fazer o gol de qualquer maneira, porque do outro lado tem uma equipe que está num bom momento. Tem um Antero que bate muito bem na bola, tem que evitar aquelas faltas. Então acho que tem que ter a maturidade desse jogo, vai ser a experiência que vai falar muito durante a partida. E nós vamos falar aí, vamos levantar a bola para o Cadu no próximo bloco, para ver, porque o Atlético gosta muito de jogar com espaço, né, no contra-ataque. Né? E o Cruzeiro pode dar esse espaço para o Atlético, dependendo da maneira que ele jogar, mas a gente vai falar isso no próximo bloco, porque antes eu tenho um recadinho aí para você. Vamos falar de mercado de trabalho. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundial é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundial tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muita chance de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundial é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre os preparativos do Cruzeiro para o jogo de domingo. Não sai daí!